5 milhões de anos. E agora somos nós que estamos causando uma. Mas desta vez podemos não ter tanta sorte ao enfrentar o mais severo teste da evolução. Evolução. Extinção. Distribuição de Daki. Por 5 vezes nos últimos 500 milhões de anos, uma extinção em massa eliminou a maioria das espécies existentes na época. A própria Terra conta essa espetacular história com os vestígios fósseis e geológicos que perduram pelo tempo. Hoje, ovelhas pastam nas montanhas do deserto de Karoo, na África do Sul. Mais 250 milhões de anos atrás, o Karoo recepcionava criaturas que mal podemos imaginar. Era o mundo delas, e elas desapareceram. O geólogo Peter Ward está aqui para estudar os segredos da maior extinção em massa da história, que eliminou tais criaturas. É um desafio que assustaria qualquer um. No fim de 1999, eu passei 3 semanas acampado em uma barraca, próximo a uma casa de fazenda abandonada. E atrás dessa casa, achei este lindo cemitério. Um dos túmulos tinha um marido e sua esposa. Havia 2 filhos enterrados à direita. As datas nos túmulos variam entre 1892, eu acho, e 1897. A mãe foi a primeira a falecer e o filho mais novo, que tinha apenas 42 anos na época, foi o último, em 1897. Todos morreram no intervalo de 5 anos. Houve uma tragédia aqui e temos pouquíssimos registros dela. Olhe o epitáfio. Nendon Fremud Stoffer Ader. A tradução é: peguem minhas cinzas e joguem-nas sobre a terra. Então, há 100 anos, essas pessoas foram varridas da face da Terra e não fazemos ideia do que as matou? Sim. Então, como vou descobrir o que matou animais que viveram nessas montanhas, cujos fósseis têm 250 milhões de anos? Há 250 milhões de anos ocorreu o fim de um período geológico chamado Permiano. São as rochas do Permiano que dão as primeiras pistas a Peter Ward. Esses tipos de rochas sedimentares costumam ter fósseis. De fato, aqui no Karoo, encontramos muitos fósseis no interior dessas rochas sedimentares verdes. São de 2 tipos. Encontramos esqueletos e encontramos vestígios da atividade de animais. Alguns animais escavam, fazem pequenos túneis no extrato. Para falar a verdade, deve ter um bem aqui atrás. Isso deve ser um osso. E este é o fragmento de algum tipo de organismo que escavava, algum animal que vivia no extrato e o escavava. Isso nos dá a sensação de que não havia apenas grandes animais vertebrados aqui, mas uma ampla diversidade de animais menores. Às vezes, eles morriam ou eram mortos, abatidos por predadores. Seus esqueletos caíam neste sedimento e hoje nós os encontramos como fósseis. No Museu Sul-Africano em Cape Town, os fósseis de muitas espécies desse mundo permiano perdido foram recuperados. Eu estava caminhando na trilha de uma fazenda e aí no meio da trilha eu vi este pedacinho de osso saindo da argila. Não era um pedaço muito impressionante, mas aí eu peguei a minha picareta e comecei a quebrar ao redor. Aí apareceu a parte de trás deste crânio. Eu continuei em direção ao focinho e quando foi aí que vi esta presa aqui, esta linda presa facetada, e aí entendi que tinha um crânio completo. Aí comecei a longa tarefa de revelar a parte de trás do crânio. E aí revelei vértebra por vértebra, seguindo na direção das costelas, que começam a aparecer aqui. 2 horas e meia, 3 horas depois, eu sabia que tinha um Lystrosaurus completo e articulado.
Os listrossauros eram os herbívoros mais comuns do Permiano. Gorgons, ferozes predadores de até 3 metros de comprimento, dominavam as planícies. Então, repentinamente, o Permiano acabou. As marcas nas rochas revelam uma mudança cataclísmica no limiar do período geológico seguinte, o Triássico. Nós, geólogos, conseguimos escalar o tempo. Eu vou subir uns 15 metros por aqui e vou avançar de 2 a 5 mil anos no tempo. Esta é a última camada do Permiano. Assim que eu subo nisto, eu entro no Triássico. Estamos sentados nas camadas inferiores do Triássico. Nessas camadas não temos nenhum fóssil. Todos os organismos do Permiano que vimos logo ali embaixo desapareceram por completo. Sabemos que alguns deles sobreviveram porque 1 ou 2 espécies serão encontradas um pouco mais acima, mas nessas camadas não achamos nada. Nem fósseis e nenhum buraco ou túnel, nem vestígios de atividade animal. Em vez disso, nós vemos camadas de rocha que só podem ter sido formadas na ausência de vida animal. Aquela extinção em massa foi tão catastrófica que até os organismos menores sumiram, não só os ferozes, mas os mansos. Este local é sem vida. O que causaria tanta destruição? O que poderia transformar o dia em uma noite aparentemente sem fim? Pode ter sido um cometa, como novos indícios sugerem, ou uma combinação de fatores. O nível dos oceanos caiu. Houve um aumento dramático da temperatura global. Vulcões entraram em erupção, depositando 1 milhão de quilômetros cúbicos de lava. A atmosfera mudou quando o nível de dióxido de carbono aumentou. Ecossistemas no mundo inteiro foram devastados. Após a extinção em massa, ocorreu a mudança mais dramática possível no curso da evolução. A extinção no Permiano foi assim, como se você estivesse jogando roleta russa. Tivesse um revólver com um tambor para 10 balas, colocasse 9 e depois girasse e apontasse para a sua cabeça. Você teria uma chance em 10 de sobreviver. Numa extinção em massa, quando uma espécie morre, ela não morre sozinha. O colapso de uma espécie ajuda a abater outras. Pode-se fazer uma analogia com um castelo de cartas. Cada espécie sustenta a outra, de certo modo. Porque a criatura que você come é esta carta embaixo de você e que lhe dá a sua energia. Agora vamos começar a tirar uma carta, depois da outra e outra. É isto que a extinção em massa faz, não é? Ela começa derrubando uma espécie aqui, derruba outra espécie ali, e em breve muitas espécies sumirão. E a questão não é só o desaparecimento de espécies. O castelo inteiro desaba. Produz-se um efeito bola de neve, e é isso que a extinção em massa faz. As rochas contam a história extraordinária que ocorreu em seguida. Acima da camada estéril, novos sinais de vida. Sabemos que pouquíssimos animais existentes antes da extinção sobreviveram. Olha. Eu acabei de encontrar um réptil mamaliforme carnívoro na camada imediatamente sobre a da extinção em massa. Esta é uma criatura que sobreviveu a ela.
Os répteis mamaliformes pareciam cruzamentos entre cães e lagartos. Mas eles não foram os únicos sobreviventes. As duas linhagens que escaparam sofreram tremendas consequências mais tarde. As duas são de porte pequeno e começaram a evoluir porque o mundo estava vazio, e mundos vazios geram uma diversificação evolutiva simplesmente tremenda. Os indícios do que estaria por vir estão presentes numa das melhores coleções de fósseis de sobreviventes pós-extinção, reunida por uma única família no decurso de 3 gerações. De todos os crânios neste museu, este é o meu favorito. Esta criatura deu origem aos dinossauros. Na mesma época em que ela existiu, o início do período Triássico, logo após a extinção em massa, encontramos um segundo carnívoro pequeno, muito diferente. Este pequeno crânio é da espécie que originou o homem. Os dois predadores, o pequeno mamífero e a criatura reptiliana maior que deu origem aos dinossauros, realmente partiram para uma competição acirrada. No período Triássico, os vencedores, é evidente, foram os dinossauros. Demorou cerca de 20 milhões de anos para os primeiros dinossauros evoluírem e se tornarem os gigantes que conhecemos hoje. Os dinossauros ficam grandes, são espantosamente diversificados. Têm todos os tipos de adaptações esdrúxulas com couraça, com animais predatórios, com animais semelhantes a aves, as características animais dominantes da paisagem. Os mamíferos se esgueiram pelas sombras. São pequenos, semelhantes a musarainhos ou ratos. Em muitos aspectos, são semelhantes a alguns dos animais menos impressionantes que temos hoje. Michael Novacek ficou fascinado por dinossauros desde que soube de uma série de expedições ao deserto de Gobi. Minha história pessoal com o Gobi começou há muito tempo. Eu tinha 7 anos. Havia um explorador sensacional, Roy Chapman Andrews, que queria ir à Ásia Central procurar os primeiros humanos e acabou encontrando muitos dinossauros. Ele escreveu livros sobre isso e as crianças adoravam seus livros, e eu fui uma delas. Na década de 30, Roy Chapman Andrews fez várias viagens ao Gobi. Viajando em grande estilo, ele levou 6 carros, uma equipe de cientistas e 100 camelos. Ele não encontrou indícios dos primeiros humanos, mas achou algo muito mais antigo. Enterrados no arenito havia ovos e ossos de dinossauros de 80 milhões de anos e fósseis de pequenos mamíferos. Os mamíferos estavam entre os fabulosos achados da expedição de Andrews. Não eram os maiores. Muitos daqueles mamíferos eram pequenos animais musculosos. Mas foram muito importantes para a ciência, porque naquela época não se sabia praticamente nada sobre mamíferos antigos. Mamíferos tão antigos que conviveram com os dinossauros há aproximadamente 100 milhões de anos. O deserto de Gobi é um dos locais mais remotos do mundo. Quando a China o reabriu a cientistas estrangeiros, há mais de 10 anos, eles chegaram em massa. A maioria, incluindo membros da equipe de Novacek, procurava fósseis de dinossauros. O deserto tinha o que eles queriam, os raríssimos ovos de dinossauros. Mas desta vez, Novacek estava atrás de algo ainda mais raro. Estávamos seguindo na direção oeste, mas no caminho, nosso caminhão de combustível encalhou na areia e tivemos que retirá-lo. Enquanto o caminhão era desatolado, alguns de nós fomos até um pequeno monte e foi quando eu vi um crânio de mamífero abandonado no chão. E acho que a cada 15 minutos alguém gritava, "Achei um mamífero!" E aí eu dizia, "Achei um também!" Recolhemos uns 50 crânios de mamíferos até a hora do almoço. Quase igualamos a quantidade encontrada no Gobi num período de 7 décadas.
Este era o tamanho máximo deles. Este é o crânio. Dá para ver os dentes da frente aqui. Ele não é maior do que um esquilo ou daquilo que hoje consideramos um pequeno mamífero. O contraste com alguns dos crânios menores é nítido. Isto exemplifica a variedade de tamanho de todos os mamíferos na época dos dinossauros. Como muitos de seus descendentes atuais, os mamíferos sobreviveram por serem quase invisíveis. Eram noturnos, saprófagos e se reproduziam rapidamente. Os mamíferos estão começando a ter cérebros mais bem desenvolvidos. Os olhos estão se tornando maiores e até no esqueleto, atrás do crânio, vemos uma série de características transitórias muito interessantes. Na região pélvica, há indícios de ossos em forma de tala que sugerem sustento para a cavidade abdominal. E esta provavelmente sustentava uma bolsa muito semelhante à dos marsupiais atuais, como sariguês e cangurus. Uma transição entre um comportamento ovíparo mais primitivo e um comportamento mais avançado, ou uma reprodução mais avançada, que vemos nos mamíferos placentários de hoje como nós. Mas os mamíferos permaneceram como cidadãos de segunda classe no mundo onde os dinossauros dominavam. Até que o inconcebível aconteceu novamente, há 65 milhões de anos. Acredita-se que um asteroide maior que o Monte Everest tenha atingido a Terra numa velocidade de 40 mil quilômetros por hora. Os mamíferos estavam acostumados a evitar dinossauros, mas um asteroide era algo completamente diferente. Conhecido como evento KT, o impacto transformou o retrato da vida na Terra. Os pequenos mamíferos sobreviveram, mas em um cenário de morte e destruição. O castelo de cartas construído desde a última extinção em massa ruiu. Mas desta vez, foram os dinossauros os mais atingidos. Com poucos lugares para se esconder, menos alimento e menos habilidade para proteger seus ovos e filhotes, os dinossauros foram extintos, enquanto os mamíferos seguiram vivendo. Os mamíferos que sobreviveram a esse evento continuaram pequenos, talvez por uns 2 milhões de anos. Então começaram a ficar ligeiramente maiores e a se diversificar. Temos uma espécie de efeito retardado com o evento KT, talvez uma recuperação do ecossistema, e aí os mamíferos realmente decolaram. A extinção em massa proporcionou uma oportunidade inesperada. Podemos pensar nos mamíferos após o evento KT como colonizadores. Primeiro chegaram e fincaram pé na nova terra, onde havia muitas vantagens. E eles não competiam mais com aqueles enormes dinossauros carnívoros ou herbívoros. Eles se deslocaram para todas as partes do mundo. Competiram e se diversificaram, até se tornarem maioria entre os maiores animais da Terra. Há cerca de 35 milhões de anos, a evolução dos mamíferos produziu os primeiros macacos, a partir dos primitivos e menores primatas. Depois, geração após geração, o processo evolutivo de adaptação e mudança continuou. Há cerca de 5 a 6 milhões de anos na África, os primeiros primatas semelhantes a humanos surgiram. Alguns de seus descendentes desempenhariam um papel sem precedentes no futuro da evolução. Eles deixaram seus ossos em fundos de vales, cavernas e leitos de rios. Começaram a andar eretos. Deixaram suas pegadas em cinzas vulcânicas que endureceram. Começaram a
uma linhagem se ramificou. Algumas espécies se extinguiram. Outras evoluíram e se tornaram ancestrais dos homens modernos. Hoje o mundo tem humanos em toda parte. Esta é Bangkok, Tailândia. População 10 milhões e em crescimento. Hoje somos 6 bilhões no planeta. Até os dinossauros correriam o mais depressa possível para se salvar. Temos feito o índice de extinção disparar. Agora, ele é mais de 100 vezes maior do que o normal. Muitos cientistas temem que nós sejamos um novo asteroide, ocasionando a 6ª grande extinção em massa do planeta. Este é o Parque Nacional Kaeng Krachan, população humana 0, em uma área que tem o dobro do tamanho de Bangkok. Aparentemente um mundo oculto, intacto, atemporal. A apenas 480 quilômetros de Bangkok, está protegido por barreiras naturais. A cordilheira Tenasserim o atravessa, criando um terreno íngreme e acidentado. A floresta é densa. O rio Petchbur é difícil de navegar. Mas ninguém sabe se os animais daqui encontraram um santuário ou desapareceram da floresta. Corremos o grave perigo da síndrome da floresta vazia. Ter uma bela e aparentemente intacta floresta por fora, mas por dentro dela, os componentes naturais que mantêm o fluxo da energia através do sistema estão prejudicados. As pessoas dizem, qual é o problema de um destes componentes faltar? E daí se não existir um rinoceronte de Sumatra? E daí se as espécies de civetas ou outras acabarem? Mas cada uma evoluiu e assumiu um papel incrivelmente importante dentro deste quebra-cabeça complexo. Alan Rabinovitz quer saber se o Kaeng Krachan escapou dos crescentes índices de extinção encontrados em outros lugares. Então ele e o colega Tony Lennon recolhem dados sobre o número atual de animais que vivem no parque, especialmente os carnívoros. Grandes carnívoros como os tigres costumam ser os primeiros animais a desaparecer de um sistema. Se você entra em uma área e encontra um sinal relativamente importante de grandes carnívoros, já sabe que está lidando necessariamente com um habitat muito saudável e aparentemente estável. Um habitat típico funciona desta maneira. Luz solar, nutrientes e água fazem as plantas crescer. As plantas são comidas pelos herbívoros, que por sua vez são comidos pelos carnívoros. Cerca de 45 quilos de plantas sustentam geralmente 4,5 quilos de herbívoro, que sustenta 450 gramas de carnívoro. Carnívoros saudáveis representam uma floresta saudável. Quando Alan Rabinovitz esteve aqui pela última vez, as notícias sobre a floresta eram boas. Há mais de 10 anos eu cheguei aqui no Parque Nacional Kaeng Krachan. Nós desembarcamos aqui e eu fiquei muito feliz quando vi que a vegetação do local estava lindamente intacta. Mais importante que isso foi ver sinais de tigres em praticamente todos os lugares que examinei. Eu percorria pequenos rios e famílias de lontras começavam a nadar ao meu redor. Apareciam elefantes no meu acampamento à noite. Gibões cantavam quase todas as manhãs. Calaus voavam no alto o tempo todo. Todos os sinais de uma floresta saudável, intacta e relativamente sem caça estavam presentes, tornando o local uma exceção na Tailândia. E, de fato, quando viajei o país inteiro ao fim da pesquisa, tornava-se cada vez mais claro que o Kaeng Krachan era facilmente
o mais primitivo e intocado pedaço de floresta restante no país inteiro. Mas será que hoje continua assim? Na busca por vida, cada parada oferece mais pistas. Elefante recente. Bom tamanho. Um felino O pequeno. grupo usa trilhas habituais de elefantes para percorrer a floresta. É uma trilha de elefantes. É uma trilha que os elefantes percorrem constantemente. E toda vez que eles passam por este cipó, empurram-no para trás, nesta direção. E de tanto empurrá-lo para trás, a casca começou a sair. Há mais 3 equipes no parque recolhendo câmeras especiais com sensores de movimento, cuidadosamente instaladas um mês antes. Chamadas de armadilhas fotográficas, elas tiram fotos quando acionadas por animais em movimento. Falta de bateria, eu acho. A câmera bateu um filme inteiro e depois rebobinou. Então registrou 36 fotos. As armadilhas fotográficas vão nos ajudar a atribuir números a estas coisas, ajudar a quantificar. Uma coisa é dizer, puxa, há sinais de tigre em toda parte. E outra é, só nesta sondagem, nós tiramos fotos de, no mínimo, X tigres. As câmeras funcionam como observadores ocultos. Em um dia, uma armadilha fotográfica pode capturar mais imagens de tigres do que a equipe de Rabinowitz veria em meses. Esta noite podemos acampar aqui. Amanhã de manhã descemos o córrego e vistoriamos esta área. Vamos ver o que existe de crocodilos siameses. É onde acha que encontraremos crocodilos siameses? É. Isso seria bom, seria uma coisa muito boa. O crocodilo siamês é uma espécie que há 30 anos vivia em todas as florestas tropicais da Ásia. Mas foram implacavelmente caçados por sua pele. Não se vê nenhum espécime sequer há mais de uma década. É isso, Tony? É. Essas daqui são recentes, não é? É, são recentes. O crocodilo siamês, uma espécie considerada praticamente extinta, ou extinta neste país e incrivelmente ameaçada em toda a sua área de abrangência. Se provarmos a existência de uma população de crocodilos siameses no Kaeng Krachan, só isso bastará para tornar esta área uma das mais importantes do país inteiro. Ali do outro lado da margem, vimos pegadas de urso preto asiático, que é a maior espécie de ursos da Tailândia, e também algumas pegadas de tigres. Então, chamamos este local de canto carnívoro, porque tem os 3 carnívoros. Com outro rolo de filme e observações de pegadas de carnívoros, a equipe prossegue recolhendo o restante das câmeras. Mas, de repente, surge um problema. A câmera sumiu. Está brincando. A câmera sumiu. Onde será que ela está? Alguém a roubou. Caramba, ela foi roubada. É, dá pra ver que foi cortado bem aqui. Alguém veio aqui, cortou o bambu e desfez a armadilha. Pode ter sido um problema de roubo. Ou pode ser que esteja havendo mais caça nesta área do que pensamos que houvesse. Sumiu. Sumiu. A armadilha fotográfica sumiu. E aquela? Sumiu. Eu não acredito nisso. Que absurdo. Por que isso acontece? Para que eles levariam estas câmeras? As consequências do sumiço das câmeras. Há muitas consequências. Em relação aos dados, é uma grande perda. É necessária uma quantidade incrível de planejamento, tempo e esforço para chegar a cobrir uma área como esta. Esta área foi escolhida pelo seu isolamento. Na verdade, é óbvio que o fato das câmeras serem roubadas e vandalizadas é muito ruim. Eu nunca tinha visto isso em mais de 20 anos de pesquisas. Parece que alguém passou na frente da câmera e acabou sendo fotografado. Ele não queria que isso acontecesse, então tentou tirar a câmera.
Tentou arrebentar o cadeado, só que ele tem um cabo de aço. Aí não conseguiram levá-la. Então, em vez disso, tentaram destruir a imagem, destruir o filme. Pegaram uma faca e começaram a dar golpes em cima da câmera. Não me surpreende que as pessoas tenham chegado a todas as partes deste mundo. Eu ficaria surpreso se encontrasse um local onde não houvesse sinais de presença humana. É um macho, hein? É um macho jovem, parece que tem uns 2 anos. Muita gente me pergunta por que eu faço o trabalho que faço. Há uma série de razões, mas basicamente porque estou cansado de ver animais morrerem. Um pescador de uma aldeia próxima ao parque deve ter informações da quantidade de caçadas na região. Então, agora há menos tigres do que antes, porque tem mais gente aqui e os tigres estão se embrenhando na floresta. Pergunte sobre armadilhas. Ele disse que eles não usam armadilhas, que eles não caçam, que não há caçadas. Provavelmente é a verdade ou algo perto disso. A equipe de Rabinowitz recuperou apenas 3 das 10 câmeras. A expedição pode ser um fracasso, a menos que as outras equipes tenham mais sorte. A viagem termina na aldeia de Bonloc, um assentamento de 70 famílias, perto dos limites do parque. Se houver mais alguma coisa a saber, o chefe local dirá. Pergunte se ele já viu este animal, se ele sabe que animal é este. É assim, costumava haver rinocerontes aqui, mas os caçadores acabaram com todos. Não há dúvida de que a maior causa da extinção no mundo todo esteja relacionada ao homem. Tudo, do desmatamento de florestas à remoção de habitats intactos, apenas para profaná-los, modificá-los. A destruição do ecossistema é atualmente a causa número 1 da extinção. Pessoas se espalhando ou apenas tentando sobreviver em um mundo onde a maior parte da terra habitável já está ocupada. Não há nada a fazer no momento, a não ser esperar notícias das outras equipes e torcer pelo melhor. A Tailândia não está sozinha. O Havaí é outro local outrora isolado. Durante séculos, teve de combater a causa número 2 da extinção. Os invasores biológicos, espécies invasoras que podem sobrepujar a vida nativa. Nascidas da lava de vulcões submarinos, as ilhas havaianas eram estéreis no começo e todas as espécies eram invasoras. O oceano fervilhava de vida. Aranhas carregadas no ar por suas próprias teias foram trazidas para cá. Aves foram trazidas por tempestades, carregando animais caroneiros e sementes de plantas. Milhares de visitantes chegaram pelo mar ou pelo ar e evoluíram para espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Com pouca competição e poucos predadores, encontraram um paraíso. Mas agora o paraíso está sitiado. O paleoecologista David Burney, aqui com o filho, está explorando a ilha havaiana de Kauai.
para entender melhor o que aconteceu depois que os polonésios chegaram por volta de 600 depois de Cristo. Estou tentando encontrar locais que deem uma ideia geral da paisagem da época, onde tenhamos registros de plantas, animais, atividade humana e tudo o que seja possível reconstruir daquela paisagem, o que eu chamo de máquina do tempo dos pobres. A máquina do tempo é um sumidouro onde lama e água preservam 10 mil anos de evolução havaiana. Com 2 pequenos geradores e mangueiras, Burney o drena todos os dias. Eu gosto de ver isto como se eu estivesse tentando abrir uma janela no passado, ou melhor, para o passado, para ter acesso a todos aqueles tipos diferentes de fósseis que fornecerão detalhes de praticamente tudo o que existia. Costumamos recuperar uma grande quantidade de material muito bem preservado, incluindo, neste caso, por exemplo, ossos de uma série de aves e caracóis e talvez até algumas plantas desconhecidas para a ciência. É um trabalho monótono e sujo, mas a lama preserva os achados perfeitamente. Um determinado dia, Burney retira 450 quilos de sedimento do sumidouro. Os voluntários lavam, separam e coletam fósseis e artefatos. Assim que os polinésios chegam aqui, vemos nos sedimentos indicadores de grandes mudanças. Isso porque os polinésios não chegaram sozinhos. Trouxeram com eles invasores biológicos, plantas, cães, porcos, ratos, novos predadores que desalojavam e se alimentavam de espécies nativas do Havaí. Este é um dos nossos culpados, o maxilar do rato do Pacífico. Deve ter uns 1000 anos de idade. Quando começamos a achar isto, muitas espécies nativas começam a desaparecer rapidamente. O sedimento conta a história. No decorrer dos 1000 anos seguintes, mais ou menos, a população humana aumenta. A princípio, estamos falando de um número relativamente pequeno de pessoas que chegaram em canoas. Não podem ter sido tantos assim, mas com o tempo, a população desta ilha, nas eras pré-históricas, chegou a ter um número muito parecido ao da população atual da ilha. Tinha muita gente aqui. O povo trabalha muito transformando a paisagem, cortando árvores, queimando pastos e matagais. E como resultado desses impactos, as criaturas menores começam a entrar em extinção. Na época em que o Capitão Cook chegou, a onda de invasões biológicas atingiu o pico de repente. Há todos aqueles ossos e dentes de bodes naquela camada. De repente, há um número de pássaros e árvores muito menor ao redor. Os polinésios trouxeram um número pequeno de espécies com eles. Europeus trouxeram centenas e centenas de espécies. Chegamos hoje ao ponto em que há cerca de 1000 espécies nativas de plantas nas ilhas havaianas e mais de 1000 espécies invasoras naturalizadas, coisas que foram introduzidas pelas pessoas. A evolução entrou numa nova fase. Uma coisa completamente diferente está acontecendo e isso tem a ver com o que os humanos fazem ao processo evolutivo. A invasão do Havaí é um microcosmo daquilo que está acontecendo no mundo inteiro. Em qualquer momento, 100.000 pessoas estão sobrevoando o Oceano Atlântico em aviões, viajando de um continente para outro. Carga é enviada para os cantos mais distantes da Terra em questão de dias ou até horas. E com ela chegam outros passageiros menores que não irão embarcar no avião de volta para casa. Em navios, a água de lastro é recolhida num porto e descarregada em outro. E com ela vão espécies invasivas, como o mexilhão zebra, que chegou aos Estados Unidos em 1988. De rápida reprodução, estes moluscos de 5 centímetros incrustam áreas de desova, entopem encanamentos e consomem plâncton, essencial para a sobrevivência de peixes nativos e mexilhões. Na década passada, o governo norte-americano gastou 4 bilhões de dólares tentando controlá-los.
Muitos animais e plantas que chegam conseguem se adaptar facilmente a novos ambientes e se desenvolver. Alguns deles não causam problemas, mas há outros que gostaríamos que não fossem tão bons invasores. Em nosso novo e interligado mundo, as espécies invasoras que carregamos conosco estão aumentando drasticamente o índice de extinção da vida nativa. Alguns desses animais foram trazidos por particulares como mascotes. Outros foram trazidos para revenda como produtos alimentares. E outros vieram como clandestinos em aviões e navios que chegaram aqui no Havaí. A cobra arborícola marrom é um deles. Originária da Nova Guiné, pode atingir até 3,5 metros de comprimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, as cobras começaram a subir pelos trens de pouso dos aviões e a se enrolar nas baias do trem, ou a viajar clandestinas em navios cargueiros. Quando chegaram a Guam, as cobras escaparam em direção à selva. Então subiram nas árvores à procura de alimento. Os ovos das aves nativas eram presas fáceis, e 9 das 11 espécies de aves florestais de Guam foram levadas à extinção. Por aqui. Vem. Atualmente, o Departamento de Agricultura do Havaí tem de usar beagles treinados para farejar as cobras. Onde está? Desta vez, trata-se de um simples treinamento. Mas na próxima vez, será para valer. Muito bem. Muito bem. A última cobra arborícola marrom que apareceu aqui foi encontrada na baia do trem de pouso de um 747 da Continental Micronésia, que chegou no dia anterior vindo de Guam. Isso prova que as cobras ainda estão chegando. O maior temor do Departamento de Agricultura havaiano é que a cobra arborícola marrom se estabeleça no Havaí. O Havaí é o primeiro país em quantidade de espécies ameaçadas e muitas dessas espécies são de aves. Se o Havaí perder as aves nativas, também perderá muitas plantas nativas. E o seu ecossistema inteiro será afetado para sempre. O paraíso que conhecemos pode deixar de existir nos próximos anos. Minha suspeita é que, de todas as coisas que fizemos ao planeta até agora, seja a mudança climática, coisas que fizemos à atmosfera, coisas que fizemos à água, problemas de poluição, todas essas coisas são ruins. Mas acho até este momento, pelo menos, que das coisas que fizemos, a mais evidente nos fósseis daqui a 1 milhão de anos será as invasões biológicas. Os cientistas têm um termo para invasores biológicos. Eles os chamam de espécies daninhas. Como ervas daninhas, elas sobrevivem e se adaptam a quase todos os lugares e expulsam a concorrência nativa. São as sobreviventes por excelência. Há uma certa especulação e teorização sobre o motivo dos invasores serem tão bem-sucedidos quando chegam a uma região nova. Os animais que tendem a invadir são mais versáteis, talvez mais adaptáveis a mudanças em geral nos habitats ou flexíveis a mudanças ambientais. Isso confere alguma espécie de vantagem competitiva. De todas as espécies daninhas da Terra, somos de longe a mais versátil, a mais adaptável e a mais flexível. A boa notícia é, provavelmente existiremos por um longo tempo. A má notícia é que o mundo à nossa volta pode ficar bem diferente. Conforme o ritmo da extinção se acelera, cada espécie que desaparece deixa uma a menos para sustentar as outras. Então a pergunta é, no mundo moderno, com o nosso próprio castelo de cartas, quão perto estamos de ter o complexo inteiro desabando? Já chegamos a esse limiar? Estas são as grandes planícies de Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Uma região agrícola. Aqui, uma das batalhas contra a extinção causada pelo homem está sendo travada. Mas desta vez, com 2 invasores biológicos de cada lado do ringue. O inimigo aqui é uma erva daninha chamada ézula. Tão bem adaptada e persistente que ameaça exterminar as gramíneas nativas.
ela já se espalhou por 1 milhão de acres. Um século atrás, pioneiros a trouxeram acidentalmente em sacos de sementes. Agora, os descendentes dos colonizadores enfrentam as consequências. A ésula limita a quantidade de gado que posso colocar em um pasto. Eles irão comer o pasto que houver, mas se estiver infestado de ésulas, nem tocarão nele. A ésula tem uma substância leitosa muito amarga. Eles não gostam dela. O bisavô de Kiltelson colonizou a terra. Hoje, ele e seu pai possuem 4.000 acres. A erva daninha cobre mais de 1/3 da fazenda. Eles tentaram pulverizá-la com um herbicida, mas a ésula não é derrotada facilmente. É como um câncer para a terra. Ela deixa a terra totalmente imprestável. Os produtos químicos custam de 90 a 100 dólares o galão. E um galão dá para 1 acre de terra. Então são 100 dólares por acre. E sem contar o seu tempo. E isso é o máximo que a terra vale. Chuck Weiser, o agente de crédito agrícola do banco local, compreende as consequências financeiras de uma invasão biológica. Ele tem lutado contra a ésula de várias maneiras há 25 anos. A ésula é uma planta perene de raiz profunda que compete com as gramíneas nativas por nutrientes e umidade. Por isso, ela leva vantagem tanto no armazenamento de nutrientes quanto em seu sistema de raízes e na capacidade de regenerar o crescimento. Se o produto químico não conseguir detê-la, como os fazendeiros combaterão uma invasora que está ocupando o nicho ecológico das gramíneas nativas? A solução pode ser outro invasor, encontrado quando os cientistas descobriram que mantinha a ésula sob controle na sua Rússia nativa. É o pulgão, um caso onde se combate fogo com fogo. Os pulgões se alimentam das raízes e da base do caule da planta, abrindo buracos e permitindo que o mofo se instale. Ele esgota a reserva de alimento nas raízes e assim combate a erva daninha que fica cada vez mais fraca até não conseguir mais crescer. Os pulgões foram introduzidos no condado de Ward em 1984. Todo verão, equipes colhem pulgões e os levam para áreas infestadas. Os pulgões se reproduzem tão rapidamente que, soltando 100 em um ano, serão 2 milhões no ano seguinte. Resta apenas o desafio de fazê-los chegar ao local certo. Descobrimos que nas grandes infestações de ésula em terrenos muito acidentados, onde é difícil entrar, é possível introduzir os pulgões mais rápido com um avião do que com qualquer outro método. Nosso voo hoje levou 150 recipientes que jogamos com aproximadamente 5.000 pulgões por recipiente. Introduzimos cerca de 750 mil pulgões. As ervas daninhas tomam de nós a vida. Se não fizermos alguma coisa, seremos dominados por elas. Começou pequeno. E agora, toda primavera, eu colho os insetos e os espalho por aí. E já estou conseguindo ver bons resultados agora. Vai levar um tempo, vai levar um bom tempo, mas já vejo os resultados. A história desta fazenda é uma história de esperança. Significa que podemos fazer mais do que assistir a espécies nativas entrarem em extinção. Podemos reagir, mas isso requer informação que talvez não tenhamos. Na Tailândia, a expedição de pesquisa continua aguardando os dados necessários. Será que os cientistas descobrirão que já é tarde demais para Kaeng Krachan?
ela já se tornou uma floresta vazia. As outras equipes recolheram todas as câmeras sem problemas. 33 rolos de filme no total. Olha essa. Esta é boa, mas eu tenho uma melhor para você. Olha esta. Puxa, é uma linda foto. Tigre e leopardo. Outro leopardo. Outro tigre. Olha aqui. Nossa, mãe, estou achando Olha que é um só. cervo sambar. É um belo tigre. Puxa, que bela foto. Ah, isso é muito interessante. Caçadores, ou gente do local, uma coisa ou outra. Esse é o rio Petcobury. Essa é a segunda rota. Foi por onde eu passei há 10 anos? Isso. É aquele? Mas que região. Olha esta anta. É. Dá uma olhada. Olha só isso. Temos grandes... Olha só. Um crocodilo siamês. Olha ele aí. Olha só. Esta é a primeira crocodilo. foto recente de um crocodilo siamês na Tailândia. Enquanto nós dormíamos, enquanto andávamos, enquanto nadávamos no rio, todos estes animais vagavam ao nosso redor. Os tigres andavam ao nosso redor, os leopardos. O crocodilo siamês devia estar na água, em outra parte do rio, ao mesmo tempo em que mergulhávamos nele para nos refrescar. Com certeza estava perto de nós quando estávamos na praia dele. Eu sei que os tigres nos ouviram. Provavelmente vários nos viram. E sei que os elefantes ficaram petrificados na floresta quando passamos. Puxa, que floresta fantástica. Ainda há lugares onde os processos evolutivos naturais estão acontecendo. A maior parte do meu trabalho é documentar espécies que estão à beira da extinção. Mas de vez em quando você encontra um lugar destes e vê que nem tudo está perdido. Ainda não acabou. O conhecimento é definitivamente a nossa maior ferramenta contra a extinção. Muitas espécies estão desaparecendo rápido, possivelmente rumo à extinção, mais rápido do que o normal, por conta de atividades ligadas ao homem. Mas, alguma, ainda estamos no meio de um cenário em mudança, totalmente complexo. A evolução está acontecendo ao nosso redor. Se conseguirmos diminuir o ritmo de extinção causado pelo homem e evitar uma extinção em massa por nossas próprias mãos, então o ciclo natural de morte e vida, extinção e evolução poderá ocorrer na sua própria velocidade, enquanto tentamos aprender mais sobre ele. Em 1859, Charles Darwin escreveu: "Não precisamos nos espantar com a extinção. Se for para nos espantarmos, que seja pela nossa própria presunção de imaginar, por um momento, que compreendemos as muitas contingências complexas das quais a existência de cada espécie depende. O aparecimento de novas formas e o desaparecimento de antigas formas estão ligados."